Olá, bom dia. Vou fazer hoje uma pequena análise ao Chag USD, é o spot da prata com o dólar. A prata é um metal extremamente interessante, no qual eu tenho vindo a acompanhar com alguma regularidade. Da mesma forma, o dólar é uma moeda extremamente desinteressante, na qual eu também tenho vindo a acompanhar de forma bastante cética nos últimos tempos. A prata, desde o início do seu bear market, depois de ter atingido um pico à semelhança do ouro, já caiu cerca de 60% em pouco mais de 2 anos e meio. E parece agora mostrar alguns sinais de eventual reação. Ainda é cedo para se falar de uma inversão de tendência de todo, a tendência continua a ser claramente descendente, mas teve aqui um padrão de consolidação, aparentemente seria um padrão de consolidação descendente, uma bandeira de baixa, acabou por quebrar contra a tendência, depois de um falso break, e acabou por permitir uma reação em alta, formando, em vez do padrão de consolidação, como a ativação foi em alta, foi um padrão de inversão de curto prazo, curto e médio prazo. Acabou por atingir a projeção, teve aqui uma reação em alta um pouco superior ainda, e uma vez mais, nesta zona, na zona atual, a prata parece estar a fazer uma vez mais, parecia estar aqui a fazer uma vez mais um padrão de consolidação descendente. Mais uma vez teve aqui um falso break e acabou por quebrar em alta o padrão, esperando-se que atinja a projeção, eventualmente que venha até aqui aos 22.8, eventualmente até aos 24, à zona de mais forte resistência. Vou inclusive traçá-la aqui no gráfico. Uma zona de resistência mais significativa. Se esta resistência for quebrada, a prata vai estar muito interessante. Poderemos ter aqui uma inversão de médio e longo prazo. Poderemos ter aqui a ativação de um duplo fundo. Até que isso aconteça e até novas indicações, teremos aqui a prata bearish, e será arriscado tentar uma entrada longa sem que de facto existam sinais óbvios de uma quebra, de uma ativação deste duplo fundo. Eu estive curto na prata até esta zona aqui, fui stopado. Uma vez mais, estava à espera que o padrão seguisse a tendência primária e continuasse a tendência descendente. Acabou por fazer a quebra em alta e acabou por me stopar. Ainda assim, não estou a pensar para já entrar longo, até porque estamos próximos da zona de resistência, da primeira zona de resistência, e ainda há alguma distância da segunda zona de resistência, mas acaba por ser já perigoso. Para um trade de curto prazo, eventualmente poderá ser interessante se tivermos aqui uma retração esta vela, com um stop abaixo da zona de consolidação, neste caso de inversão, poderá ser interessante. Eu fiz esta análise em vídeo, sobretudo para, não só para fazer a análise da prata, mas sobretudo para mostrar como é que se negocia em Forex um ativo deste género, até porque há bastante desconfiança, há bastante desconhecimento e diz-se que o mercado de Forex é bastante perigoso. É verdade, se nós não soubermos minimamente o que estamos a fazer, ou se não fizermos com as devidas precauções, mas pode ser um mercado como outro qualquer e não devemos coagir-nos de negociar um ativo só porque não sabemos como é que essa negociação se faz. Trouxe aqui um exemplo concreto. Cada contrato cada volume de prata equivalente a um contrato corresponde a 5.000 onças. Se nós multiplicarmos estas 5.000 onças pelo valor atual, que é de 21,48, vamos ter o valor de cada contrato a rondar os 100.000 dólares. Acaba por ser realmente muito perigoso se nós negociarmos um contrato, se tivermos 10.000 dólares na conta, acaba por ser de facto bastante perigoso negociar um contrato inteiro, porque estamos altamente alavancados. Se nós, no entanto, negociarmos não um contrato, mas 0,1 contratos, porque podemos fazê-lo neste caso em concreto, estamos a negociar não 5.000 onças, mas 500 e assim sucessivamente até ao mínimo de divisão, que é 0,01 contratos. Se nós negociarmos com um volume de 0,01, estamos a negociar apenas 50 onças. Isto dá-nos um volume de exposição equivalente a 1.074 dólares, o que é de facto muito mais razoável para pequenas contas, para contas mais normais do dia-a-dia. Para se negociar um contrato de prata, o ideal seria termos pelo menos $500 mil na conta, $500 mil na conta, para termos uma diversificação interessante. Com esta diminuição no volume de exposição, nós podemos ter perfeitamente 5.000 euros na conta, por exemplo, associarmos à nossa conta um metal, associarmos também a exposição na moeda,
com um valor muito mais razoável. Neste caso em concreto, quando nós negociamos Forex ou quando negociamos CFDs sobre índices, não temos de pagar uma comissão, pagamos apenas o spread. O spread varia de operadora para operadora, de corretora para corretora. Na minha corretora eu vou pagar 45 pips por cada contrato. Se nós tivermos em consideração que neste caso em concreto cada pip vale $5, então para um contrato eu vou pagar cerca de $225. Para 0,01 contratos eu vou pagar cerca de $2,25, o que é 1,80€ talvez. Sai significativamente mais em conta do que pagar aquilo que nós pagamos normalmente por uma correção em termos de ação. O que acaba por se mostrar muito mais interessante. Nós não precisamos de estar ali a fazer contas de relação entre a comissão, mesmo que façamos, por exemplo, a abertura de 0,01 contratos agora e de 0,01 contratos mais tarde, não vamos ter um agravamento na comissão, o que nos traz fortes vantagens em termos de money management. A esta comissão, como nós estamos a negociar em Forex, vamos ter aqui um acréscimo diário. No caso de 0,01 contratos, vamos ter um swap diário, é como se fosse um juro que nós vamos pagar simplista. Neste caso, quando é 0,01, eu penso que são cerca de 6 cêntimos diários, 6 cêntimos de dólar diários, ou seja, cerca de 5 cêntimos talvez, que teremos de pagar para ter a posição aberta. Se a tivermos aberta durante 10 dias são 50 cêntimos, se a tivermos aberta durante 100 dias são 5€, o que ainda assim tem fortes vantagens em relação à negociação de ações, por exemplo. Temos uma comissão fixa de 7€, quer tenhamos a posição aberta 1 dia, 10 dias, enfim. Em relação à negociação, a negociação é extremamente simples. Aquilo que nos aparece normalmente é isto, é um volume de 1. A única coisa que temos de fazer é fazer aqui o ajuste ao volume. Como eu dizia, em vez de termos 1 de volume, termos, por exemplo, 0,01, que nos vai fazer ter aquela exposição dos $1.000, arrondar os $1.000, e depois, se quisermos entrar curtos, fazemos sell by market, se quisermos entrar longos, buy market, e acabamos por, enfim, o ajuste de stop loss e do take profit é precisamente igual à negociação de ações, e ficamos assim, de forma muito simples, expostos a uma quantidade de prata bastante mais aceitável do que se formos negociar, por exemplo, um volume total. Só para terminar e em jeito de conclusão, em relação à prata em si, neste momento se calhar eu continuaria a observar. Uma entrada longa parece-me precoce, sobretudo com base no gráfico diário, apesar de podermos ter aqui um potencial de subida bastante interessante. Se aproximar das zonas de resistência, pelo menos é provável que tenhamos uma retração e, como eu dizia, como não temos uma comissão fixa, podemos tentar aqui uma entrada de curto prazo com base num gráfico mais curto, com um time frame mais curto, onde consigamos detectar um padrão interessante, eventualmente, de inversão. Reparem, no gráfico de 5 minutos temos aqui uma clara tendência de alta. Se detectarmos aqui uma tendência de inversão, um padrão de inversão junto da zona de resistência, poderá ser um eventual short interessante, porque até novas indicações continuamos em clara tendência de baixa no Chag USD. Bem, muito obrigado pela atenção e um resto de bom dia e bom fim de semana.